Pelos quadros que eu tenho visto, quando ouvi, eu pensei, vai ser difícil, vai ser bem difícil. Pensei no pior. Foi desespero. A coisa já estava bem estabelecida, as células de defesa dele já estavam bem parasitadas, a atividade viral estava muito alta e ele já estava com uma complicação esofágica, teve inclusive ruptura do esôfago, seria uma infecção muito grave. E na altura em que foi diagnosticada a coisa, era muito improvável que houvesse alguma regressão. Embora no fundo a gente tivesse a esperança de que Deus operasse um milagre, de que ele se recuperasse, a morte dele era uma situação muito presente ali naquele momento. Todos nós sofremos porque não tinha mais como esperar que não fosse. Era doença e a gente ia ter que conviver e ter com o risco de perder o Décio, porque ele ficou num estado muito... Ele definhou, ele ficou muito fraco. Estava com anemia profunda, os meus rins pararam em 80%. Não. Os médicos vão ver isso, se ele está com a imunidade baixa, alguma coisa está causando isso, vai ter que se descobrir. Desliguei o telefone, mas aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não levei em consideração. Fiquei assim, poxa, mas HIV não é? Aí me veio na mente a vida dele, né? Aí começou a passar aquele filminho da vida dele. Pai batendo um filho, esperando que ele siga na igreja, tinha vocação como criança de ser pastor, e essa era a minha esperança. Depois dos 15 anos se afastou. Quando eu voltei do colégio interno, essa idade de 14 para 15 anos, eu comecei a descobrir as coisas que eu achava que eram importantes para mim. E foi com 15 anos que eu tive o contato pela primeira vez com o álcool. 10 fardos de 24 latinhas, totalizava 240 latas de cerveja. Em 10 dias eu consumi todas elas. Foram 31 anos de oração para que ele voltasse. Quando chegou esse fato da doença, me choquei pela doença, mas nasci na esperança. Qual era a esperança? A esperança que Deus iria atuar, que queria transformar a vida dele e a nossa. E eu resolvi levar aquele CD para ele ouvir, para animar e ao mesmo tempo ele refletir. A que mais me tocou é quando fala, embora eu não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Essa parte é que eu não compreendia, né? Por que tinha acontecido aquilo comigo. Mas quando eu comecei a escutar a música, eu falei, alguém gravou isso porque passou talvez por uma dificuldade maior que a minha, ou igual, ou menor, não importa. Mas, embora não compreendesse, né? Confiou na mão de Deus. E eu apertava assim, como se estivesse apertando a mão de Deus. E eu falava, Deus, eu vou confiar em Ti. E comecei a ouvir muito aquele CD. Não dava para se esperar que ele se recuperasse dessa maneira, principalmente na velocidade em que aconteceu. E eu acredito realmente que houve podia dizer um milagre. Não seria exagero. E essa música que a minha irmã me deu, esse CD que a minha irmã me deu, a partir dessa música, a minha vida mudou. Mas mudou mesmo. Eu sei que ele assumiu um compromisso com Deus de, se ele conseguisse se livrar dessa doença, daquele estado, né, que ele se encontrava, que ele iria dar o testemunho dele aonde ele fosse convidado, onde fosse possível. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Graças a Deus ele está aqui. Só posso agradecer a Deus. Ele foi tão misericordioso comigo. Será que talvez não foi para restabelecer a minha fé, por ter sido filho de pastor e de repente ter abandonado, achado que não tinha tanta importância isso? Ele quis me mostrar.
o fato de que às vezes as pessoas falam que quando não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não acredito que Deus queira que ninguém volte para Ele pela dor, e sim pela misericórdia. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso. Nós desenvolveu o conteúdo da letra e a música especialmente. E quando ele ouvia, a letra vai dizendo o estado dele, e a música sentia a necessidade de Deus. Então eu acho que esse hino foi uma coisa, fator principal para a sua conversão. Eu não posso provar cientificamente isso, mas eu acredito que essa atividade de testemunho de fé é uma atividade imunoestimuladora. E o CD foi o CD do Porque ao Pai. A música ali, o nome da música, Porque ao Pai. E vocês prestem bem atenção que foi a partir dessa música, tá, que a minha vida mudou. Eu acho que a música, Porque o Pai, é uma música com uma letra forte e que isso trouxe respostas para ele, para todos nós, porque a música é um questionamento, mas que tem um questionamento, mas ao mesmo tempo uma esperança de que tem um Deus que pode, e se Ele quer, Ele efetua o milagre, que foi o que aconteceu com o Décio. Acho que Deus usa, na hora que a gente menos espera, Ele sabe aquilo que Ele vai usar para poder ajudar alguém ou fazer a pessoa refletir. E eu acho que esse CD foi muito importante para ele. Eu me lembro bem, na hora que eu dei o CD para ele, como ele chorava. Quando ele começou a ouvir, ele chorava muito. E aquilo fez ele pensar mais naquela hora, refletir sobre a situação. Com toda certeza, Deus pode utilizar os mais estranhos instrumentos. A Bíblia fala que uma sarça foi utilizada. A Bíblia fala que uma vara na mão de Moisés fez prodígios. Muito mais pode fazer uma música sacra, uma música que desde o seu nascimento, desde o princípio, ela é voltada para aquilo. Ela tem muito mais possibilidade de ser instrumento nas mãos de Deus, para tocar o coração de pessoas que de outra forma jamais seriam tocadas. Elas são sensibilizadas, muitas vezes são preparadas para o passo seguinte que Deus quer dar com elas. Quantas vezes eu subi morro para comprar droga, tá? E de vez em quando a polícia chegava, como eles diziam na língua, eles dizem na gíria deles, lombrou o morro, e você na boca do fumo e o tiro comendo, e você quer correr para cima do morro, e o mesmo que te vende a droga mete a metralhadora na tua cabeça e diz, volta. Mas como que eu vou voltar? A polícia está lá embaixo dando tiro, eu não quero que ela suba. Nenhum desses amigos de copo sequer deu um telefonema para mim. Nenhum deles. Então se afaste, não chegue perto não. Essa é a maior evidência para mim de que existe um Deus. Porque quem vê uma pessoa como era antes e como é depois do encontro com Deus, não pode deixar de acreditar nesse Deus. Hoje eu respiro aquela igreja, 30 anos fora, e tem 1 ano e meio que eu voltei ativamente, e eu me sinto bem, eu sinto falta quando eu não vou para a igreja. Ele tem uma atividade viral zerada. Ele não tem atividade viral, mas ele, com certeza, ele possui o vírus ainda em forma latente. A mãe às vezes fala, Décio, você tem que descansar um pouco, porque eu tenho trabalhado no meu escritório, eu gerencio uma fábrica, que eu tenho trabalhado de 7 horas da manhã, às vezes até 7 horas da noite, sem às vezes nem me alimentar, 12 horas direto, e chego na quarta-feira cansado e tenho vontade de estar lá na igreja. Os obreiros, os pastores, têm como fundamento principal a sua missão missionária. Mas uma das missões dele é salvar a sua família. Nenhuma atividade missionária deve chegar a ponto dele negligenciar cuidar dos seus filhos. Se a pessoa se apegar a uma fé, a fé cristã principalmente, e eu não tenho dúvida que ela vai ter muito mais facilidade em lutar contra qualquer tipo de doença. Mas depois que eu vi aquela música, meu amigo, Porque ao Pai, tanto que é o meu CD de cabeceira. Obviamente que deve-se tomar um remédio, deve-se procurar fazer um tratamento tradicional médico, mas eu acho que ninguém deve prescindir da fé. É a música do carro, é a música da minha vida, e vai ser até o final da minha vida, vai ser o Porque ao Pai. Pode repetir 200 vezes, que eu não vou enjoar nunca.